Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Hoje pela manhã eu falei que Deus faz a obra dele por intermédio do seu povo, culto das 8 horas. Todo crente é um trabalhador. Deus não chama desocupado para o seu reino. Você não pode fazer parte da igreja e não trabalhar na igreja, na edificação do corpo. Esse é um dos pontos da nossa identidade. Eu quero falar agora sobre todo crente é um missionário. Amém? Você é um missionário. Missionário não é aqueles casaizinhos que chegam aqui muitas vezes, né? Roupinha assim, meio amarelado. Aí esse é missionário. Não. Todo crente convertido, ao ser convertido pelo Espírito Santo, ele se torna um adorador, ele se torna um sacerdote, ele se torna um missionário para anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá bom? Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 18 a 20. São 11h25, eu vou pregar 25 minutos mais ou menos. Marcos 5, 18 a 20, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve o quê? Compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos o que se admiravam. Essa semana eu me afastei da presidência da Junta de Missões Nacionais para focar no trabalho da Igreja de Pinheiros e da nossa junta missionária. Depois de 2 anos, graças a Deus, nós estamos com mais de 200 campos e fechamos a parceria com a Igreja Coreana para construir de 150 a 300 templos no Brasil. Amém? E já foi depositado o primeiro templo ontem. Ontem não, sexta-feira. R$150 mil. $30 mil cada templo. Amém? Amém? Deus é bom ou não é? É só trabalhar. É só trabalhar, que Deus trabalha também. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus. Eu estou dizendo isso para alegrar o coração dos irmãos. A nossa junta missionária vai organizar 5 novas igrejas esse ano. É um presbitério. Bênção de Deus. Nós vamos começar, já começamos o trabalho na Itália, e vamos começar agora o trabalho na Espanha. A Espanha tem 7.000 municípios. A Espanha não foi alcançada pela reforma. A Espanha precisa, a Europa precisa desesperadamente de Jesus. De Jesus. Eu quero dizer para você que se você é salvo, é convertido mesmo, você é um missionário. Esse texto é precioso. Eu fiz a exposição desse texto, estou fazendo a exposição de Marcos, capítulo 4 hoje, 4 e 5. Jesus faz 4 milagres aí. O milagre da tempestade, o milagre da cura desse demoniado, o milagre da mulher enferma e o milagre da ressurreição da filha de Jairo. O evangelho do Filho de Deus revela que ele é poderoso. E ele tem um controle da natureza, ele tem o controle do mundo espiritual, ele tem o controle do nosso sofrimento, e ele tem o controle e o poder da morte
e da vida. Mas eu quero me fixar isso aqui, porque isso aqui resume a história desse homem endemoniado. E ele não era um endemoniado comum, ele era um endemoniado especial. Habitava nele 6.000 demônios. Uma legião de demônios. Jesus, na sua agenda, estava do outro lado do mar da Galileia, pega o barco, atravessa o barco e chega nessa região de Decápolis. E ao sair de uma tempestade, ele vai enfrentar outra tempestade, porque esse endemoniado vem em direção de Jesus. E Jesus, então, liberta esse homem. Liberta. E esse homem agora vai fazer o que todo crente, principalmente presbiteriano, gosta de falar para Jesus. Primeiro ponto do sermão. Você é um missionário de Jesus. E você não escolhe o que você vai fazer para Jesus. Repete comigo aí. Eu não escolho o que vou fazer para Jesus. Tá certo? Jesus é o teu Senhor. Você é servo de Jesus. O servo, depois de fazer tudo aquilo que lhe foi mandado, ainda é servo o quê? Inútil. Veja o defeito que esse geralino, ele era presbiteriano. O que ele diz aqui? Diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Ele disse: Senhor Jesus, agora estou livre dos demônios, sou crente, e eu queria servir ao Senhor desse jeito. Tem muito disso na igreja hoje ou não tem? Tem um monte de pastor que diz assim: pastor Arivão, eu quero ir para São Paulo, arruma uma igreja para mim aí. Eu falei: mas para quê, meu irmão? Quem arruma a igreja não sou eu, é Jesus. Não porque eu quero estudar no Mackenzie, eu quero fazer. Hoje, sabe o que está acontecendo no mundo dos pastores? Ninguém tem projeto de pastorado, todo mundo tem projeto de vida pessoal. Ele diz para Deus o que ele tem que fazer no ministério. Isso está refletindo na igreja. Dentro da igreja, os crentes querem fazer o que quer. Certo? É verdade isso ou não? Senhor, eu vou te servir, mas eu só vou te servir tal dia. Eu vou me envolver nesse ministério, mas é só esse ano. Não é assim. Diz o texto aí, que esse endemoniado começou errado. Ele queria dizer para Jesus o que seria a vida dele depois de crente, depois de liberto. Eu quero ficar com Jesus, não tem coisa melhor? Você também não faria essa opção? Hein? Ele é um ex-endemoniado, mas de tonto ele não tinha nada. Porque a melhor coisa é estar aos pés de Jesus, é andar com Jesus. Não é isso? Comunhão, não, eu gosto de comunhão, pastor. Geralmente esse negócio de comunhão, quem gosta de comunhão, termina em confusão. Onde não tem confusão, é na obra missionária. Irmãos, crente que não trabalha, dá trabalho. E se você quer vir aqui para Pinheiro para sentar no banco, nem venha, procura uma igreja dessa aí, tem muitas. Nós somos trabalhadores. Eu não digo para Jesus o que eu quero. Eu tenho que dizer para Jesus o que Ele quer que eu faça. Veja no texto. A exegese está correta. Ao entrar, rogou. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe. Essa palavra suplicava-lhe no grego era o seguinte: depois que esse homem que estava com os relacionamentos destruídos, esse homem que foi alguém possuído por Satanás, esse homem que se mutilava, esse homem que perdeu todos os seus relacionamentos, é como se ele vivesse numa Cracolândia. Ele vivia lá num cemitério,
morava entre os sepulcros. Esse homem perdeu a sua identidade, ele perdeu os seus relacionamentos, perdeu a sua família, perdeu a sua dignidade. Ele se autoflagelava, ele gritava, esses demônios o atormentavam porque ele gritava, ele não dormia, ele sofria de dia e de noite. E agora Jesus vem e liberta a vida dele. O que ele quer? Ficar com Jesus. Você não quer, não? Ah, pastor, eu vou fazer um curso de evangelismo. Olha o que tem de gente na igreja que faz curso de evangelismo, que faz curso de discipulado, que participa de congresso. Quando eu estava na igreja antiga lá, um irmão falou para mim, pastor Ivan, a igreja de Pinheiro não evangeliza porque falta treinamento. Eu falei, presbítero, você tem quantos anos de presbiterato? Ele disse, 35. Então você já treinou demais, desgraçado. Vá trabalhar. 35 anos precisa de treinamento. Viu que agora está essa doença? Treinamento, tudo é treinamento. Veja bem, qual é o primeiro princípio? Você é um missionário. E como missionário você não escolhe como quer servir a Jesus. Segunda lição, versículo 19. Jesus, porém, o que? Não lhe permitiu. Gente, preste bem atenção. Não é o que eu quero. É aquilo que Jesus o quê? Quer. E ao não lhe permitir, Jesus, porém, mas ordenou-lhe. Não é o que eu quero, porque Deus não permite, mas é aquilo que Deus o quê? Ordena. Repete comigo, não é o que eu quero, mas o que Deus me ordena. Ordena. Não é uma opção. Você acha que eu queria ser pastor? Eu queria ser jogador de futebol. Trabalha até os 35, fica rico e não faz mais nada o resto da vida. Ninguém faz o que quer. Ronaldo Lidório, hospedado lá em casa, disse, Arival, como é que você aguenta São Paulo? Eu disse, rapaz, eu amo isso aqui. Eu gosto de poluição, eu gosto de trânsito. Eu gosto de comer hambúrguer meia-noite na padaria que está aberta. São Paulo é minha vida. E eu estou aqui porque Deus me mandou também. E eu perguntei para ele, mas por que você está em Manaus, naquele calor? Desgraçado. Evangelizando índio. Ele disse, Deus mandou. Eu falei, mas você não quer vir aqui para São Paulo? Não, Anival, meu sonho é ir lá para o Polo Norte, evangelizar. Eu falei, mas você já esteve na África, em Gana. Está entre os índios, não quer vir para São Paulo, quer ir para o Polo Norte? Ele falou, meu coração. Então veja bem, irmãos, não é o que eu quero, não é o que você quer. Você está aqui hoje como presbiteriano, porque um rapaz veio para o Brasil, numa época de pandemia, e ele morreu na pandemia de febre amarela. Morreu ele, morreu a esposa, morreu a sua filhinha. Em 8 anos, ele deixou as bases da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós só somos presbiterianos hoje, porque Deus usou esse missionário. Nós somos frutos do trabalho missionário. E quando ele estava para morrer, a sua irmã perguntou para ele, mas Simonton, se você morrer, quem é que vai continuar essa obra? Ele disse, Deus há de levantar. E Deus levantou você. Deus levantou a mim. Você é um missionário. E não é o que você quer fazer, é o que Cristo lhe ordena. E Ele já deu essa ordenação. Se você fizer um estudo de todos os convertidos na Bíblia, você vai descobrir que após a conversão, a pessoa se torna o quê? Um missionário. Jesus salva
aquela mulher adúltera em Samaria. E aquela mulher abandona o seu cântaro e vai dizer para todos os moradores da sua cidade quem era Jesus e o que Jesus tinha dito a respeito dela. Paulo, quando é convertido pelo Senhor, ele se levanta e Deus diz para Ananias: esse é um eleito. Ele vai ver o que é sofrer. Ele vai ser um missionário entre os judeus e os gentios. Diz o texto que Jesus não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Qual é o pior lugar para a gente evangelizar, irmãos? Hein? Dentro de casa. É o campo mais difícil. Eu estava reunido ontem lá com meus filhos, conversando, terapia familiar. Eu disse: o que vocês acham do pai de vocês como pastor? Ele disse: só é um bom crente. Eu falei: tá bom, mas... tá bom ou não? Se você for reconhecido dentro de casa como crente, já está bom. Já está bom. Lugar mais difícil. Sabe por quê? Porque todo mundo conhece a nossa vida. Sua esposa conhece, seus filhos conhecem. Seus filhos observam você. O pastor, o que ele fala aqui, o que ele vive em casa. Teve um enterro do pastor. O pastor morreu. Culto bonito da igreja. Todo mundo vinha e dava um testemunho. Ah, esse pastor foi uma bênção na minha vida. E os filhos lá, 2 adolescentes do lado da mãe, da viúva. E aí um adolescente diz assim: mas eles estão falando mesmo de papai ou de outra pessoa? É desse jeito. Não tem hipocrisia. Você tem que dizer lá: veja, vai para a tua casa, para os teus. Nosso campo missionário. Mas Jesus também diz para Jonas: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Mas Jesus também disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós somos missionários internacionais. Olha que coisa linda. Eu estou participando de um comitê com os coreanos, e o cara diz: pastor, só fala inglês? Não. Só fala coreano? Não. Fala francês? Não. E por que o senhor está nesse comitê? Eu falei: não sei. Peguei um táxi uma vez lá na França, tinha um negão dirigindo táxi. E eu, do you speak English? Cara, no. Aí fui mudando de língua. Só mudava. Eu não sei não. Eu falei: também não sei não. Então tá bom, vamos mudo aqui, nós dois. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, presta atenção no que eu vou dizer aqui, não sou profeta não. Única na história, a nossa geração, porque quando Jesus veio na plenitude dos tempos, o mundo foi preparado para receber Jesus. Uma língua só, uma cultura só, mundo globalizado, dominado pelo Império Romano, estradas, meios de transporte, tudo pronto. E Gálatas diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Aí vem a reforma, século XVI, movimento da renascença. As grandes empresas de navegação, Gutenberg cria a imprensa. Deus faz um grande movimento missionário na história. Primeira coisa que Lutero faz, o que é? Imprimir a Bíblia e distribuir para o povo. E fundar uma universidade pública. Nós hoje estamos vivendo essa mudança. Inteligência artificial, mobilidade. Quando você estudou geografia, tinha 5 continentes, agora tem o 6º, que é o continente dos internautas. São 2 bilhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo no mundo hoje. E você chega na hora, online. Por isso nós estamos botando legenda em inglês. Por isso nós estamos fazendo negócio de Libra, tudo aí, os sermões.
Daqui um dia vai ter culto em várias línguas. Nós estamos vivendo um momento único. Minha avó não viveu esse tempo que nós estamos vivendo. Quem sabe o que é orelhão aqui, levanta a mão. Caiu a ficha, pode baixar. Irmãos, estamos vivendo um tempo único. Então veja bem, você tem uma ordem. Não é o que você quer, você tem uma ordem missionária. Já dá aqui o campo. E ele não tinha feito a classe de catecúmenos ainda, nem estudado a Confissão de Fé de Westminster, nem sabia quem era Calvino. Mas a conversão aqui já foi calvinista, porque quem converteu foi Jesus. Quem libertou foi Jesus. Por isso, a mensagem que ele vai pregar, qual é a mensagem? Anuncia-lhes tudo o que o Senhor, o quê? Te fez. Tudo o que o Senhor te fez. E como Ele teve o quê? Compaixão de ti. Não há salvação do homem para Deus. Só há salvação, o quê? De Deus para o mundo. Então, não fica discutindo negócio de Arminio, Carlinhos. Isso é uma chatice. Lê a Bíblia. E é muito interessante. Muito interessante isso aqui, irmãos. Ele não fez nenhum curso. Ele não fez nenhum treinamento. Sabe o que ele tinha de dizer para as pessoas? Ele foi, em obediência, e começou a proclamar em Decápolis. Será que ele era conhecido em Decápolis? Das 10 cidades? Em Decápolis. Todo mundo sabia quem era aquele demoniado. E ele foi para lá e começou a proclamar tudo o que Jesus, o quê? Lhe fizera. A grande pergunta que eu queria fazer para você aqui é porque muita gente hoje tem conhecimento teórico de Jesus. Tem conhecimento teórico da doutrina. Ele sabe o que fulano disse sobre isso, ciclano disse isso, mas aí a pergunta é a seguinte, meu irmão, o que Jesus fez na sua vida? O que Jesus fez por você? Proclama isso. Sabe por quê? Porque o que Jesus Cristo fez com esse endemoniado, Ele fez comigo também, com você. Talvez nós não tivéssemos 6.000 demônios. Mas nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Colossenses capítulo 1 diz que Deus nos transportou do império das trevas. Numa operação resgate, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se Jesus fez isso na sua vida, você tem que falar isso para os outros. Em 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, não sei quantos pontos você inventa, mas tem que falar. Se eu não estou falando o que Jesus fez, é porque às vezes eu fico perguntando, será que Jesus fez mesmo? Será que eu sou crente? O grande perigo que nós estamos vivendo agora, nesse crescimento da divulgação da fé reformada, é que há muitos que estão aderindo à ideologia reformada. Os personagens. E Ronaldo Dó diz, cuidado, gente. Cuidado, para a gente não ficar colocando as pessoas no lugar de Jesus. Porque quem fez não foi Calvino. Quem fez não foi Agostinho. Quem fez não foi Paulo, nem Pedro. Quem fez foi Jesus. Ele que fez e que continua fazendo na sua vida. E você tem que falar de Jesus. Pastor, eu não sei falar sobre Jesus. Você sabe sim. Você não quer falar. Não quer falar.
Você não entendeu que isso não é opção, é uma ordem. Uma ordem. Essa ordem precisa ser obedecida. Repete comigo. Essa ordem precisa ser. Veja a conclusão do texto. Então, uma conclusiva, então, ele foi e começou a proclamar. Você acha que deu frutos isso ou não? Você vai encontrar no céu lá, missionário, ex-legião. Vai ser o nome dele. Ex-legião, ex-6.000, né? Se lá no céu for para o número, ex-6.000, pronto. E aí você vai ficar vendo o que essa pessoa foi usada por Deus. Porque ele não quis servir a Jesus do seu jeito, mas é do jeito que Jesus ordena. Uma pergunta que eu faço para você. Jesus não deixou que ele fosse com ele. Por quê? Porque Jesus foi com ele. Quando Jesus não deixa você fazer o que quer, ele não abandona você. Eis que estou convosco todos os dias, até o quê? A consumação do século. O Espírito Santo estará conosco para sempre. Para sempre. Às vezes a gente está querendo a presença de Jesus, e Jesus já está presente. Ele já está presente. Nós somos embaixadores de Deus. Nós falamos em nome de Cristo. Nós pregamos na autoridade de Cristo. Nós pregamos aquilo que Cristo fez na nossa vida. E aí você pode dar até o seu testemunho, mas o que Cristo fez foi a obra da redenção. Naquele treinamento que a gente dá aí sobre ganhador de almas, você pode pregar o Evangelho num versículo, explicar o plano da salvação. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Spurgeon falou, a miniatura do Evangelho. Se existe uma coisa que você deve crer, que você deve ouvir, é essa mensagem. Cristo Jesus veio ao mundo. E ele veio fazer o que aqui? Salvar os pecadores. Quem são os pecadores? Eu. Estou salvo, pronto. Está difícil? Precisa desenhar para você entender isso?